Esse é o programa Escola Bíblica, um programa interativo que faz com que você participe com a gente, estudando a palavra de Deus, dando a sua opinião, fazendo as suas perguntas, a gente tirando as dúvidas aqui, aprendendo juntos, né? Nessa temporada a gente está falando sobre fé e essa semana especificamente, fé na existência de Deus. Após o rápido intervalo, a gente volta já apresentando para você qual é o conteúdo de hoje e você vai participar com a gente, tá bom? Estou te esperando, não sai daí não. Esse é o convite especial que eu faço para você e aproveita um minutinho, manda um WhatsApp, uma mensagem para os seus amigos e acompanha o programa de hoje. Até já! Mais uma vez juntos, Escola Bíblica, temporada O Sentido da Fé. A gente falando sobre fé aqui, e é muito importante a gente ter fé nesse momento tão difícil, né, que nós todos temos vivido aí, não somente no Brasil, mas em vários cantos do mundo. Eu aproveito e mando um abraço muito querido para você que tem vivido esse momento difícil, mas tem assistido a gente, tem acompanhado, tem acreditado num Deus que está no controle de todas as coisas. Tem muita gente acompanhando a gente fora do Brasil, pessoal da África. Nesse horário é um horário um pouco tarde ali, mas muita gente da Angola assiste a gente ainda, né? Esse horário na Angola é mais ou menos 00:30, tem gente que acompanha o programa ao vivo aqui, pessoal de Cabo Verde também, no continente africano, muitas pessoas queridas que estão acompanhando aí já é um pouco mais cedo, mas também o pessoal da Europa, Estados Unidos mais cedo ainda, muita gente acompanhando. Se você é de fora do Brasil, escreva para a gente quer mencionar também qual é o canto que você está assistindo desse mundo maravilhoso que Deus tem conduzido e cuidado de nós aí. Se você é de algum lugar do Brasil, daqui a pouquinho a gente vai mandar um abraço para você também, mas escreva através do Instagram. Essa semana a gente não está transmitindo pelo Facebook, mas pode entrar no Instagram e você vai dizer de onde você é, de qual canto do Brasil também, tá? Essa semana a gente está falando sobre um tema muito desafiador e é um tema que fala sobre a existência de Deus. O tema geral da semana é esse aqui, fé na existência de Deus. Esse é o tema geral da semana, tá bom? Mas o tema da temporada, e essa é apenas a primeira semana dessa temporada, é esse, o sentido da fé. E por falar em um sentido da fé, eu já quero começar fazendo algo que é desafiar você a entrar em contato com a gente e pedir o seu DVD. Adquirir o DVD? Não. É um presente para você, um presente da Novo Tempo, tá? Então você pode entrar em contato com a gente, pedir o DVD que você está vendo ali no fundo, o Sentido da Fé, e vai chegar na sua casa. É um presente da Novo Tempo, do programa Escola Bíblica para você, que fala sobre vários aspectos da fé nesse mundo conturbado que a gente tem vivido aí. Como é que você pode ter na sua casa? É só entrar em contato com a gente de duas maneiras, ou através do WhatsApp, 12 982 44 4449. Manda o WhatsApp, diz que você quer receber o DVD, a gente vai cadastrar os seus dados e enviar para você. Ou liga agora mesmo, tá? O telefone você vai ver na tela também agora, é esse que é o 12 21 27 31 21. A gente vai orar agora, na sequência, a gente está procurando essa semana lançar algumas perguntas para você responder, para você interagir com a gente também. E a gente vai lançar qual é a pergunta de hoje para você interagir aqui nas redes sociais. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tema, por essa semana e por sabermos que, apesar de tantos desafios pessoais que temos vivido, dramas íntimos e também esse drama coletivo que é o coronavírus, né, o Covid-19, o Senhor está conduzindo as coisas, o Senhor pode trazer lições para nós através disso também, mas que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer a você que tem participado com a gente, tem se envolvido também, e de uma maneira muito especial,
pedir que você interaja com a gente, tá? A partir de agora, a gente fez questão de postar, a equipe de produção aqui do programa Escola Bíblica postou no Stories do nosso Instagram a seguinte enquete. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. A enquete é a seguinte e a pergunta que a gente lançou para você é essa daqui. Por que eu estou me embolando um pouco hoje aqui, né? A pergunta. Para você, qual é a maior evidência da existência de Deus? Qual que é a maior evidência da existência de Deus? Então responde para a gente aí, diga o que você olha ao seu redor, o que você percebe que mais demonstra que existe um Deus criador e um Deus mantenedor também que tem cuidado de você. Essa semana a gente falou sobre o evolucionismo teísta, né? Que é uma mistura da evolução com cristianismo, com criacionismo, né? Que nós não somos jogados ao acaso. Nós falamos que ciência e religião andam juntas, que ciência não é uma coisa e religião é outra. Na verdade, uma fortalece a outra, né? Uma sem a outra acaba sendo manca, como diz um grande autor da história da humanidade, e também sobre a necessidade humana de acreditar em algo, né? Todos nós temos a necessidade de colocar a nossa fé em algo, e esse algo maior é Deus. O relato da criação, ele contém uma mensagem muito embutida. Deus criou tudo através da palavra dele, da sua palavra. E é isso que acontece também. E Deus pode recriar hoje através da palavra dele também. A gente vai entender um pouco mais isso. Deus criou no início Adão e Eva, né? O homem e a mulher, com a palavra dele. E através da palavra dele escrita hoje, obviamente, escrita por homens, mas orientada por Deus, que é a palavra de Deus, ela pode também recriar hoje corações. A pergunta que a gente quer começar o programa de hoje é essa daqui. Deus ainda tem poder de criar e recriar? Você acha que Deus ainda tem poder de criar ou recriar? Vamos lá, Hebreus 4, verso 12 responde essa pergunta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela atinge o mais íntimo do coração. Hoje a gente está fazendo uma visão mais reflexiva, né? Ao longo da semana nós apresentamos aqui alguns dados, algumas evidências, mas olha só, a palavra de Deus ainda hoje ela pode fazer transformações, ela pode recriar. E essa é uma das maiores evidências de Deus, do poder da palavra dele, a capacidade que a palavra de Deus tem de transformar vidas. Eu quero trazer para você alguns exemplos da Bíblia, para a gente pensar o quanto a palavra, a mesma palavra que criou o ser humano, Adão e Eva, ela pode recriar pessoas hoje também. Marcos capítulo 5, por exemplo, fala sobre o endemoniado gadareno. Jesus teve encontro com aquele endemoniado e a palavra de Deus, a palavra de Cristo, criou ou recriou aquele homem. Ela refez aquele homem. Antes um endemoniado conduzido por demônios, a Bíblia diz assim, mas através da palavra de Cristo, ele foi transformado. Existe um segundo exemplo, né? Em Atos 9, fala sobre a conversão de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Na temporada anterior, a gente falou sobre a trajetória de Paulo, várias informações, os ensinos dele. Esse homem se converteu a Cristo, ao Deus verdadeiro, e a partir disso ele fez o quê? Se tornou o maior propagador da mensagem de Cristo Jesus, o maior apologeta do cristianismo, né? E existem outros também exemplos bíblicos, por exemplo, Raabe, em Josué capítulo 2, fala da história de uma mulher que foi prostituta, de uma ex-prostituta, de uma mulher que, e aqui a gente não acusa o fato da pessoa ser prostituta, porque cada um escolhe ser o que quiser, mas o fato de uma pessoa como Raabe não dar valor a ela mesma, o valor que ela merecia, como criada à imagem e semelhança de Deus, ela não se valorizava. Mas Jesus olhou para ela, Deus olhou para aquela mulher, valorizou aquela mulher e ela se transformou numa outra pessoa. Ela passou a ter valor para ela mesma e a mudança foi externa e interna. E hoje eu posso perguntar para você o seguinte, esse Deus que nós acreditamos que criou tudo, que recria as coisas, quantos bêbados
se tornaram homens sóbrios e responsáveis também. Quantas pessoas estavam nos mais profundos vícios, quantas vidas dominadas pelas drogas foram libertas também, Várias famílias desfeitas foram restauradas. Quantas vidas infelizes também, preenchidas com a felicidade vinda do céu. Então, existe um Deus que Ele criou no início e Ele continua refazendo a vida das pessoas. Você está vendo aqui mudança de vida, É um exemplo do batismo, é a mensagem clássica. Deixa eu contar uma ilustração bem rápida para você, nesse estudo que a gente está fazendo aqui. Eu me recordo que certa vez, pense nessa imagem, um pastor estava pregando, um líder religioso, pregando em um determinado lugar, numa determinada igreja, um templo, e um homem levantou a mão questionando aquele pastor, dizendo assim: pastor, você está falando muita besteira, que Deus, que Jesus, que mudança de vida, isso aí é balela, Deus não existe, isso é palhaçada sua. E enfrentou aquele líder religioso na frente da comunidade ali, levantou. E outra, eu desafio você, pastor, para um debate. Eu quero bater boca com você e argumentar e provar para você que você está errado, que não faz sentido nada do que você está falando aí. E chama atenção nessa história que aquele pastor falou assim: tudo bem, eu aceito o debate. Você pode escolher o lugar que você quer fazer esse debate, você pode escolher a hora, você pode escolher inclusive o dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, com uma condição, apenas uma condição. Eu vou a esse debate, primeiro você se acalme aí, e o segundo é, você tem que levar uma pessoa, e eu levo 100 pessoas, que foram transformadas por aquilo que nós acreditamos. Eu vou levar 100 pessoas que viviam na sarjeta, nas drogas, nos vícios, na prostituição, numa vida totalmente desregrada, sem equilíbrio emocional, e hoje são pessoas diferentes por aquilo que Jesus fez na vida delas. E você leva uma pessoa só, que foi transformada da água para o vinho, do pior para o melhor, porque leu ou viveu aquilo que você acredita. Combinado? Então a história diz assim que aquele rapaz, naquele momento, ele se assenta, porque ele não conhecia ninguém que havia sido transformado por uma filosofia de vida, por uma ideologia, por rejeitar a Deus. Enquanto que, na verdade, claro, existem pessoas que podem ser transformadas, se tornarem melhores, mesmo não acreditando em Deus, isso é fato. Mas a verdadeira, plena mudança, a mudança completa que vem de dentro, é uma mudança que somente o Deus que criou o universo, Ele refaz, Ele continua recriando hoje. Naquele momento, nessa história, algumas pessoas, o relato conta que algumas pessoas se levantaram dizendo assim: pastor, eu sou um exemplo de que Deus muda. E outra levantou a mão dizendo: eu sou outro exemplo de que Deus muda ainda hoje, em 2021 Deus muda. E eu estou olhando para você que está em casa agora aqui, de repente você que está assistindo ao vivo, você que de repente vai assistir em algum momento depois nas redes sociais, você pode ser alguém que pode dizer assim: eu sou uma prova viva de que Deus existe, porque eu era assim, acabado, destruído, ou vivia até bem, mas não via sentido na vida, e hoje sou uma pessoa que vê sentido na vida. Deus continua mudando pessoas. E uma das maiores evidências de que Deus existe é a transformação que Ele faz na vida das pessoas. Vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a gente continua o nosso estudo após o intervalo. Enquanto isso, vai respondendo a nossa enquete. Daqui a pouco eu quero ouvir opiniões aqui de pessoas dizendo qual é a maior evidência para você de que Deus existe. A gente volta já. Estamos de volta agora no programa Escola Bíblica, e eu quero começar com você trazendo mais informações aqui sobre o tema de hoje que a gente está apresentando, que são evidências, são as relações reais de um Deus que existe, que é criador, com o ser humano hoje, 2021, um Deus que age na nossa vida ainda, um Deus que criou e recria.
Algumas pessoas responderam a nossa enquete aqui no Stories das redes sociais do nosso programa, do programa Escola Bíblica. Nós lançamos aqui no Instagram a seguinte pergunta. Tem uma pergunta que está lá, postada durante todo o dia, e tem uma pergunta que nós fizemos agora, que está lá no Stories, tá? São perguntas diferentes, mas a do Stories é a seguinte. Para você, qual a maior evidência da existência de Deus? E o José respondeu o seguinte, uma pena não saber de onde o José é, mas o José disse o seguinte, a natureza e os animais, né? Porque o Instagram das pessoas não diz exatamente de onde elas são, mas se você quiser pode dizer aí, fica mais fácil, tá? O José disse isso, também temos aqui a opinião, está chegando muita gente escrevendo, a Luzanira dizendo assim, tudo que os meus olhos podem contemplar é uma evidência da existência de Deus. Temos mais opinião, a Maria Andressa, dizendo assim, o firmamento me faz encher de alegria, o momento do pôr do sol, é lindo, obra das mãos de Deus. Ela é de Maceió, Alagoas, município de Pilar. Amo o programa. Obrigado, então, valeu, Mariana Andressa. Eu acho que é isso mesmo, Mariana Andressa, tá? E temos mais aqui a Sandra Mara, uma última participação para a gente mencionar aqui, a Sandra Mara dizendo que para ela a maior evidência de Deus é a natureza, e você tem as suas opiniões aí também, você que está em casa. Se tiver alguma dúvida, a gente vai apresentar para você. No finalzinho do programa eu quero dizer qual que é o tema da semana que vem, depois a produção pode até me lembrar qual que é o tema que a gente vai estudar semana que vem, tá bom? Fé na Bíblia, tá? Então semana que vem, fé na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou é apenas homens que escreveram? A gente vai estudar um pouco sobre isso, tá? E eu quero apresentar para você uma imagem aqui desses jovens, começar com a ilustração, antes dos textos da Bíblia. Eu me lembro que quando eu estudava, né, fazia a faculdade de teologia e comunicação, eu era um aluno no internato, eu morava na própria instituição, no NASP, que é uma universidade adventista, e eu fui levar a minha bandeja até um lugar que a gente chama de lambe. Lambe é o lugar que a gente leva a bandeja depois do almoço, deixa lá a bandeja, almoçou, deixou direitinho. E eu me lembro de uma frase que foi bem interessante, uma coisa simples, mas que me marcou e me marca até hoje. Eu ouvi atrás de mim duas pessoas conversando, um rapaz conversando com o outro, e um disse uma frase pro outro do nada, assim, e aquilo, eu não olhei para ver quem era. Ele disse assim, olha, Deus usa pessoas para mudar pessoas. E é por isso que você vai ser um pastor. Eu levei para a minha vida, né? Eu sou pastor, você possivelmente não seja, mas Deus usa pessoas para mudar pessoas. Deus não somente muda pessoas, mas Ele usa mecanismos para que outras pessoas sejam, entre aspas, né, recriadas. O coração dessa pessoa seja um novo coração. E muitas vezes Deus usa pessoas para fazer a diferença na vida dessa nova criatura, desse novo ser, desse novo filho também. Apresentando para você uma pergunta agora aqui. Como posso sentir que Deus existe e está agindo em minha vida? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existem algumas lições, e uma delas é a história de Jó, né? Jó diz o seguinte, certa vez, vamos à Bíblia. Jó disse assim, eu reconheço que para ti, Senhor, nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó reconhecia, respondendo a pergunta aqui, né? Como posso sentir que Deus está agindo na minha vida? Ele falou isso e ele declarou depois, Jó capítulo 42, verso 2, Jó disse assim, antes que eu conhecesse, eu ouvia só falar do Senhor, mas agora que eu vejo, eu contemplo com os meus próprios olhos. Respondendo a pergunta, posso sentir que Deus está comigo agindo na minha vida? Você pode acreditar que existe um Deus que está agindo hoje? Existe um Deus de verdade? Pode. O primeiro passo é você abrir o seu coração. Jó abriu o coração dele. Tem gente que não acredita em Deus porque fala assim, eu não aceito e não quero abrir o coração para aceitar. Então eu sei que tem gente agora, e agora até um sentido mais apelativo aqui, não somente a gente estudando, mas pensando racionalmente e emocionalmente. Abra o coração para Deus se revelar para você. Nós temos que estar com o coração aberto para o diálogo franco com Deus, um diálogo sincero com Deus. Então, a oração sincera é o primeiro passo para você acreditar
em Deus. É isso que Jó falou antes, eu só ouvia falar de Deus, hoje eu conheço. Por que eu conheço? Porque eu me relacionei, porque eu abri o coração para ele falar comigo. Esse autor aqui, Elder Bruce, diz o seguinte: a oração transforma a nossa vida. Por meio dela, achegamo-nos ao Senhor e Ele estende o seu dedo e nos toca, de maneira que nunca mais somos os mesmos. Quando você abre o seu coração, através da oração, conversa com Deus, mesmo que você não acredite, pareça loucura a existência de Deus, eu digo uma coisa com profunda certeza do meu coração: Deus vai, de alguma maneira, se revelar a você. Hebreus 4, verso 12, Hebreus capítulo 4, verso 12, é um texto muito bonito. E eu queria que você lesse depois com calma na sua casa aqui. Diz mais ou menos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer outra espada, né? Ela penetra na alma, no espírito, ela divide tudo, junta as medulas. Ela discerne pensamentos, intenções do coração. A mesma palavra que criou no início, céus e terra, ela recria hoje. A palavra de Deus, ela refaz corações. E o resumo, então, para a gente conhecer a Deus, para a gente acreditar e fortalecer uma fé, porque fé a gente tem ou vai ter em alguma coisa. Nem que você tenha fé de que nada existe, nem que você tenha fé que Deus não exista, fé em alguma coisa você vai ter, porque prova você não tem. Mas para você crer em Deus, o resumo é se relacionar com Ele. A gente tem que abrir o coração para se relacionar com Ele. Isso possibilita a gente acreditar em Deus. Eu gosto muito da citação dessa mulher, uma grande autora já mencionada muitas vezes aqui, Ellen Goldwhite, no livro A Ciência do Bom Viver. Muito tempo atrás ela escreveu o seguinte: todos os que estão na escola de Deus precisam de uma hora tranquila para meditar a sós com eles próprios, com a natureza e com Deus. Cada um de nós deve ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Quando todas as outras vozes silenciam e esperamos calmos em sua presença, o silêncio da alma torna a voz de Deus mais perceptível. Então deixa eu fazer um desafio para você. Se você está assistindo ao vivo o programa agora, quando tudo se acalmar na sua casa, conversa com Deus. Eu conversar com Deus, eu nem acredito em Deus. Vou te lançar mais uma vez a proposta. Converse com Deus. Ou você que acredita em Deus, espera tudo acalmar, fale com Deus. E como consequência dessa abertura para um relacionamento com Deus, uma caminhada com Ele, resulta na gente falar para as pessoas de Deus, né? Foi isso que Jesus disse aos discípulos. João 15, verso 27. Olha o que Jesus falou para os discípulos. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus falou assim, vocês vão falar de mim, porque vocês andaram comigo. Quem anda com Jesus, quem abre o coração para andar com Deus, naturalmente vai falar dele. Falar de uma coisa boa que acontece com a gente é natural. Falar de um Deus que a gente conhece pessoalmente é natural. As evidências de que Deus existe, que Ele está ao nosso redor, é uma questão de escolha. Deus que criou, Ele não deixou a consequência por acaso, Ele continua conduzindo as vidas, continua recriando pessoas, corações. E o primeiro passo para que muitos cientistas dão do ateísmo para o criacionismo é o chamado design inteligente. Eu quero mostrar para você o design inteligente. Já vou falar do design inteligente, não temos tempo para explorar muito. Mas cada vez mais tem crescido o número de cientistas que acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um Deus superior. E eu quero encerrar com uma frase para você, dizendo o seguinte, que existe um Deus que criou o universo. E esse mesmo Deus está agindo hoje, refazendo muitos corações. Tenha certeza de que Deus, o Deus da existência, da criação, esse Deus ainda continua conduzindo, Ele ama você e através da palavra dEle, Ele quer dar felicidade
e vida eterna. Através da palavra Deus criou, através da palavra dele hoje, ele continuará recriando corações. E se não é o seu caso ainda, Deus quer fazer isso com você hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Semana que vem, fé na Bíblia, tá bom? Espero você, convide seus amigos, espalhe nas redes sociais, 8h30 da noite ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica, se Deus quiser. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse tema, por essa semana, pelas evidências que podemos ver ao nosso redor, de um Deus criador, de um Deus mantenedor, de um Deus que, apesar dos dramas, desse grande conflito mundial que temos vivido, ainda está no controle de tudo e um dia colocará fim nesse sofrimento. Acreditamos nisso e por isso nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Oramos, amém.